Sinal da gravação. E quando você for falar, Samuel, às vezes você pode tratar... Aí, estamos gravando. Então, a gente está aqui na quinta-feira, o grupo de discussão que trata um fórum, né, de Lei Geral de Proteção de Dados, a hashtag LGPD, e a gente está aqui falando hoje sobre uma pauta que o Marcos colocou, que é a justa causa. Então, o RH foi buscar uma informação e, para isso, ele gerou uma justa causa que não foi aceita pela Justiça por uma questão de propósito. Eu acho que a gente vai estar discutindo isso daqui. E, nesse aquecimento, a gente também tratou, por questão que o Samuel colocou aqui, uma condição do iFood, e ele pode ser controlador e operador dependendo de quem olha, né? Se o restaurante que contrata, se o titular, que é a pessoa que está em casa, e ele vai entregar os dados para serem tratados, quem está tratando os dados talvez seja o controlador, e em algum momento o terceiro, na realidade, é o restaurante que está prestando serviço. Então, essa discussão nós vamos ter ela aqui agora, e aí eu vou dar a palavra para o Samuel, que abriu essa questão do iFood, e que eu acho que é pertinente para que a gente esteja tratando, mas a gente vai estar com a pauta também do RH, que tem que estar muito embasado para poder levar as causas de justa causa, né, por alguma falha dos funcionários, e aí isso ser tratado de forma mais formal, né? E aí a justiça não julgar por água uma prova, né, qualificada. Samuel, fica à vontade aí. Bom dia a todos. Na verdade, essa relação controlador-operador, ela ainda deixa muito espaço para discussão. A gente ainda não consegue pontuar claramente, né, em algumas situações, como é que essa relação se especifica, né? Como é que ela se determina, quem faz o quê. Então, quando surgiu essa situação, né, do vazamento de dados lá do iFood, na verdade não foi nem vazamento, foi alteração lá do nome dos restaurantes, o pessoal começou a tratar o iFood como o controlador. E aí eu pontuei, né, se realmente o iFood seria o controlador ou se ele seria o operador. Tem quem enxergue que o iFood é quem vende as comidas. Eu acho, né, eu acredito que o iFood ele funciona como uma agência. Eu tenho meu restaurante e contrato o iFood como uma agência que vai prestar serviço, levando o meu restaurante ao conhecimento do público, mostrando para o público. Então, quando você tem essa relação de dúvida, nós precisamos ter mais controle, mais cuidado na hora de nomear conceitualmente. Não sei o que é que os amigos pensam, né, se eles concordam ou não. E aí eu deixo para vocês também. Samuel. Oi. Pode falar. Eu acho que está havendo meio que uma confusão, porque é o seguinte: o iFood, nesse caso, eu enxergo ele como ele sendo controlador de alguns dados e operador de outros. Por exemplo, os dados referentes ao restaurante, é o restaurante que vai até o iFood. Então, o iFood é operador desses dados, exatamente como você explicou. Isso. Mas, quando o cliente se cadastra apenas no iFood, mora do outro lado da cidade, nunca viu a sua cara e compra no seu restaurante pelo iFood, quem coletou os dados foi o iFood. E aí eu tenho uma séria dificuldade, não sei se todo mundo concorda comigo, que, para mim, quem coleta dado é sempre controlador, mesmo que ele seja controlador só daquele dado. Mas, Romário, ele está coletando esses dados justamente porque existe uma empresa que solicita que ele colete esses dados. Eu tenho meu restaurante, eu sou a razão da existência do iFood, sim. Se não existisse nenhum restaurante... O restaurante só solicita que o iFood colete o endereço. O iFood não coleta seu endereço. Não, olha só. Se a gente olhar para a trilha do titular do dado, só para a gente entender e a gente qualificar isso. O titular do dado,
quem é que está fornecendo o dado para ser tratado é o cliente. É aquele cara lá na ponta. E aí, esse cliente, quando ele liga para o Samuel, para o restaurante, quem é o controlador é o Samuel. Se ele utilizou uma agência de vendas que faz a logística, porque essa agência de vendas, além dela fazer propaganda de vendas, o iFood faz propaganda de vendas, o iFood cadastra as pessoas que vão entregar, essas pessoas que vão entregar não estão relacionadas ao restaurante. O então, iFood oferece desconto. Ele tem lá toda a tratativa dele, que eventualmente não tem a ver nem com o restaurante. Ele pode criar falar o seguinte: olha, o seu primeiro pedido eu vou pagar. O iFood faz isso, ele compra mercado. Então, quer dizer, nessa hora, ele tem um propósito que é falar o seguinte: iFood, eu quero me tornar a logística com serviços que melhor atende na última milha. Para isso, eu vou conectar com vários restaurantes. E aí, quando eu conecto com aquele restaurante, ele se tornou um operador. É como se ele falasse o seguinte: eu, na realidade, estou enxergando o restaurante como uma cozinha que presta serviço para mim, para eu poder entregar para o titular. Então, sempre eu estou olhando para o titular. O titular de dados, ele está aqui e ele não reconhece nenhum restaurante. Ele primeiro reconhece o iFood. E ele sabe que o iFood vai entregar para ele. Agora ele vai lá no iFood e vai olhar assim: deixa eu ver no seu portfólio aqui o que eu vou comer. Ah, eu escolhi o restaurante daquele cara lá que eu conheço. Beleza. Ele comprou dele. Aí, nesse momento, o iFood está terceirizando a cozinha com você. Porque ele não tem a cozinha. O iFood chega a ser o marketplace, né? Você entra lá, eu boto lá o tipo de exatamente, ele é um marketplace. Ele vai fazer isso. Assim, o Samuel tem um restaurante que é top, o Samuel vai ter nota 5 lá. Ah, quais são os melhores restaurantes da zona? Eu moro na Moca, que tá em São Paulo. Qual é o melhor restaurante de comida japonesa? Ah, é o do Samuel. Está classificado como nota 5. Eu vou comprar do Samuel, mas, na verdade, todo transacional eu estou fazendo pelo iFood. É isso. Desculpa, Samuel, você ia falar. O iFood não pega os dados do Pedro, por exemplo. O Pedro é o cliente. O iFood não pega os dados do Pedro para ele comprar do Samuel. O iFood pega os dados do Pedro para ele comprar na plataforma iFood. Se ele comprar hoje do Samuel, amanhã comprar do Marcos e depois da manhã comprar do Marcelo, é o mesmo dado que o iFood coletou. Ele não coleta esse dado para o Samuel especificamente, ele coleta para ele. Agora, imaginemos a seguinte situação. Eu tenho uma empresa, eu vendo roupa. E aí eu vou contratar uma agência de marketing para que ela faça a minha coleção, faça o lançamento da coleção de final de ano, Natal e final de ano. Eu chego para essa empresa de marketing e falo assim, ó, a roupa é essa aqui, o produto é esse aqui, eu quero que você divulgue, eu quero que você colete leads, que você faça todo o projeto de marketing. Beleza. Essa empresa de marketing vai contratar o modelo, vai tirar a foto, vai coletar os leads, né, fazendo as propagandas via Instagram, Facebook, Google, e ela vai ter todo o domínio dessas informações, desses dados. Eu, enquanto vendedor da roupa, eu não tenho acesso a isso. Está tudo lá com a agência de marketing. Está tudo lá com a agência de marketing. Então, nesse momento, ainda assim, a minha responsabilidade é de controlador. Se tiver algum problema com essa foto que vazou lá dessa agência de marketing, a responsabilidade é minha, porque foi eu que defini as diretrizes, né? A responsabilidade é do controlador definir as diretrizes de como será feita a propaganda, a forma de tratamento. Cabe ao terceiro, né, no caso, o operador, seguir e garantir que esses dados estão protegidos. Mas a responsabilidade inicial é minha enquanto controlador. Sou eu que estou definindo os meios, sou eu que estou definindo a finalidade da propaganda. Se você pega isso e toma como analogia ao caso do Facebook, do iFood, para mim é muito parecido. Eu tenho o meu restaurante, eu contrato o iFood para que ele divulgue o meu restaurante, e aí ele vai ter todo
todos os dados dos clientes vai estar dentro do iFood, eu não vou ter acesso, é ele que vai ter o banco de dados, mas se tiver algum problema, a responsabilidade seria minha. Eu, enquanto operador, eu enquanto controlador. Mas aí, nessa discussão, ficou muito claro, se a gente olhar para isso, falar o seguinte, de um lado, o titular ele está se relacionando com o iFood. Então, quem o titular reconhece é o iFood. O iFood terceirizou com você a cozinha. É claro que você tem responsabilidade. Se a sua comida não chegar lá adequada, o titular vai reclamar com o iFood, vai reter pagamento, vai diminuir sua pontuação e, eventualmente, vai te questionar juridicamente. Agora, se o funcionário do iFood, que nem é funcionário, não sei se é tratado dessa forma, o cara que entrega, ele é um outro terceiro. E aí ele pode acionar quem? Ele pode te acionar, por exemplo? Não. Para aquele funcionário que está entregando, ele está relacionado diretamente com o iFood. Ele não está relacionado com o contratou ele. Sim, então a gente só precisa de entender que, de um lado, a gente tem o iFood, o titular de dados, quando é o cliente, ele olha para o iFood, e o funcionário, o terceiro, o cara que entrega mesmo, ele também olha para o iFood. Quando que o restaurante entra? Só na hora que alguém compra e fala o seguinte, olha, eu recebi a comida fria. Aí o restaurante é um terceiro, que é o que a gente estava falando aqui no RH. Como é que o RH vai se comportar nesse modelo todo? Porque o RH do iFood, ele olha para o restaurante como terceiro e ele olha para o funcionário da entrega como um terceiro e ele olha para o cliente como um cliente. E ele cadastra todos os dados e trata dessa forma todos os dados. Inclusive, porque quem paga o restaurante é o iFood. Ou o restaurante pode, eventualmente, falar o seguinte, não, eu vou receber lá na ponta e depois vou repassar para o iFood a comissão dele. Até nesse momento, muda as questões. Eu entendo dessa forma. O Dante e o Romário estão querendo falar aí. Pode falar. Quem chamou? O Dante chamou, parece que primeiro. Pode falar, Dante. Bom, uma observação quanto a essa questão de controlador, operador, que é bem simples, inclusive, determinar. Uma das finalidades, dessas possibilidades é quais dados foram coletados e onde, qual foi o meio que esse cara coletou. Vamos voltar para o caso do iFood. Quem coletou o dado? O iFood. E ele coletou o meio digital. Ok? Qual foi a finalidade dessa coleta? Aí que está o grande ponto para se determinar quem é controlador e quem é operador. Qual é a finalidade do dado? Por que você está pegando esse dado para tratar? Qual é a finalidade dele? Porque o iFood pega todos os nossos dados, mais o dado de cartão de crédito, correto? Então, já vi. Política de retenção de dados. Quando ele faz isso, ele diz o que para você? Que está dando ali suas informações do cartão de crédito. Né? E quem serão os receptores? Quem que vai pegar esse dado depois de dado para ele? Isso tudo tem que estar muito explícito. E eu acho que essa discussão do iFood ainda vai repercutir durante muito tempo. Tá? No meu entender, ele é o controlador. O iFood é o controlador. E, por exemplo, se eventualmente o cliente liga direto para o restaurante, você pode acionar um entregador e, nesse momento, você se torna 100% controlador. Porque isso pode acontecer. Sim. Você, como restaurante, você vira e fala o seguinte, olha, eu vou mandar junto da entrega um voucher, para que o cliente ligue direto para mim, eu não tenho que pagar comissão para ninguém. Aí o cliente ligou para você. Nesse momento, você vai ter que cadastrar o cliente. Você começou a adquirir dados do titular. Aí você é controlador. Se você está controlando, você vai receber. Inclusive, o terceiro que está entregando, que você pode falar o seguinte, eu vou usar um serviço de alguém, sem contratar ele, vou pagar ele por entrega. Ele é um terceiro, ele é um PJ, e você tem responsabilidade sobre ele. Por exemplo,
Se enquanto ele está fazendo a sua entrega, ele sofreu um acidente, ele pode te acionar. Então, são questões que a gente está falando aqui que a gente precisa de lidar com o RH. Romário. Sim. Eu acho que a gente entra na discussão que é o seguinte, quem é que contrata quem? A gente não tem dúvida que o entregador ele é contratado ou pelo iFood ou pelo restaurante. Mas é o restaurante que contrata o iFood ou é o iFood que contrata o restaurante? Porque no exemplo do Samuel, ele contratou uma agência de marketing para fazer a propaganda da loja dele. Mas nesse caso, do Samuel, a agência de marketing está fazendo a propaganda da sua loja. Ele está dizendo, compra a roupa do Samuel. Ele não está dizendo simplesmente, compre roupa. E o iFood simplesmente está dizendo, compre comida. Ele não está dizendo, compre do Samuel. Está dizendo, compre comida aqui. Você pode comprar do Samuel, do Marcos, da Olívia. Está dizendo. É diferente do seu exemplo da agência de roupa, que o cara está dizendo, compre do Samuel. E aí a gente volta para aquele assunto, quem é que está contratando quem? Porque é até uma relação confusa, porque o restaurante tem o meio de produção do produto, que é a comida, mas tem o maior agente da operação toda é o iFood. Nenhum restaurante tem uma operação maior do que a do iFood. E é o iFood que arranja o cliente e coloca lá. Entendeu? O iFood é usado como plataforma para crescer o restaurante, mas o serviço dele não é esse. O serviço dele não é fazer o restaurante crescer. O serviço dele é vender e dar a opção de pessoa comprar do seu restaurante. O caso desse problema, o iFood vai ser responsável porque ele é controlador. Justamente. Para mim, ele é controlador porque ele que coleta o dado, inclusive, dos restaurantes. Né? O mestre Só para dar uma normatizada, olha se a gente concorda com isso. O cliente liga sempre para o controlador. Se ele liga para o restaurante é o controlador. Se ele liga para o iFood é o controlador. E se ele liga para o restaurante, não tem iFood na operação. Não tem iFood. Então, eu acho que a gente vai pacificando essa conversa, porque só para a gente entender. Mas isso não é nem questão de interpretação. O cliente liga para o controlador, sempre. O controlador que vai adquirir, que vai tratar os dados, sempre. Ô, Marcos, fica... Ô, Marcos, desculpa também, só para não perder a linha. Ô, Marcos, dentro disso que você falou, é meio dúbio também, porque é o seguinte, ó. Imagine agora um plano de saúde. Você tem sua empresa e você contrata um plano de saúde para os seus funcionários. Então, eu vou numa clínica médica e tenho algum problema com o meu plano, eu ligo para o plano, correto? O plano, nesse caso, ele é o quê? Ele é controlador ou operador? Ele é um operador meu, da minha empresa. Sim, verdade, ele é operador seu. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala assim, quem atende o telefone é o controlador. Mas olha só, você disse tudo. Você contratou o plano de saúde e aí ele é o seu operador. Mas na hora que o seu funcionário vai lá e ele vai para um consultório porque ele tem que autorizar, aí ele passa a ser controlador. Porque ele adquiriu dados, que ele vai estar com esses dados do paciente, ele vai tratar esses dados para poder criar lá as normas dele. Então, nessa hora que ele contrata o médico para trabalhar, o médico vira operador seu, não, vira operador do controlador, que é o plano de saúde. É só para a gente alinhar para falar o seguinte, olha, são detalhes que a gente precisa de entender sempre o processo. E isso a gente tratou bem aqui. Que, dependendo do processo e de como é que a gente olha para o titular de dados, você pode ser ou controlador ou operador. E a sua responsabilidade vai em cima disso. Marcos. E você também pode ser controlador e operador em momentos diferentes da mesma operação. Perfeito, perfeito. Eu só queria fazer um complemento, né? Todo mundo levantou uns pontos bem interessantes, né, de controle. Né? Se a gente conseguir fazer um bom mapeamento de dados, do fluxo de dados, a gente tem todas essas respostas, né? Por isso que eu sempre bato na informação do mapeamento de processo como o primeiro ponto de identificação de tratamento de qualquer atividade relacionada a dado pessoal. Então, se a gente, como empresa, né, se a empresa ela vai executar uma atividade,
isso que a gente fala sempre do relatório de impacto, né? Antes de mais nada, tentar fazer o relatório de impacto para ver o que isso vai impactar lá e as responsabilidades, né? Quais são as suas medidas técnicas ou administrativas que você for implementar para garantir que aquele dado pessoal não sofra um acesso indevido, um vazamento qualquer. Então, olhando a situação do iFood, eu também entendo que ele é um controlador a partir do momento que ele tem um primeiro contato com o cliente, né? No caso da agência de marketing, eu entendo também dessa forma, que ele é operador, porque a pessoa que está vendendo o produto, quer vender o produto, ela contratou uma empresa para fazer a divulgação. Agora, tem que estar muito bem relacionado no contrato. Por isso que a gente precisa fazer o desenho, né, de todo esse fluxo, né? A gente tem que ter essa facilidade para poder definir direitinho as regras. Porque Marcos, nessa agência de marketing, normalmente, por exemplo, se você for usar qualquer CRM, o CRM está do cliente, não é o CRM da agência. Então, aonde que os dados vão estar sendo cadastrados? Né? Onde que eles vão estar sendo capturados? Se você for para o Google AdWords ou Google Analytics, quem está lá, nominal lá, quem está contratando o Google, é o cliente. A agência, ela vai estar lá como um parceiro para poder dimensionar. E aí, ela realmente é um operador. Agora, no momento que ela tem os funcionários dela dentro da empresa dela para estar prestando serviço, ela também é controlador em algum momento. Porque ela tem os clientes, ela tem os funcionários internos que ela tem que administrar. Então, por exemplo, se ela fechou um acordo, essa agência de marketing fechou um acordo com um restaurante, ela tem que determinar naquele contrato algumas regras. Sim. Aí eu levanto uma situação. Por exemplo, nós temos o iFood aí. Eu sou usuário do iFood. E eu percebo que a comida não está legal. Eu, como olhando para o código do consumidor, eu ligo para quem que eu vou reclamar da comida? Para o iFood ou para o dono do restaurante? E se eu ligar para o dono do restaurante e falar com a comida, ele já não tem meu dado? E aí, como é que trata isso aí? Se você ligar para ele, nesse momento, ele é o controlador. Então, por isso que esse negócio, o controlador e operador, nessa condição de terceiros, ela se torna... Aí é a questão que você acabou de falar, do processo. Quando você coloca o processo, você tem variantes. Por exemplo, o titular, ele fez o quê? Ele chamou alguém. Essa pessoa é o controlador. Esse controlador terceirizou. Beleza. Agora, o cliente foi reclamar. Se ele reclamou com o iFood, ele reclamou com o controlador. Se ele reclamou com o restaurante, ele também está reclamando com o controlador. A mesma relação quando você fala do Uber, né? do veículo. Eu não tenho o telefone pessoal do motorista. Eu ligo para o Uber. Todo o serviço que tem que prestar é o Uber. Ele terceiriza, né? Tem uma pessoa, um motorista que trabalha lá, mas na hora de reclamação, eu tenho que reclamar com o Uber, porque a gente não tem acesso. Agora, no caso do iFood, não. Eu tenho o nome da empresa. Se eu tenho o nome da empresa que fornece o produto, eu posso ligar direto para a empresa. Eu posso, de repente, nem usar o iFood. Só pelo fato de já ver o nome da empresa, eu já posso... Não, e eventualmente você nem tem o telefone do restaurante. Não. Então, você vai fazer reclamação direto no iFood. Porque, por exemplo, se na embalagem não vier o telefone, não vier o contato, não vier nada... Se não tiver na internet a informação, você não vai conseguir falar com o restaurante diretamente. Exatamente. Não vai nem conseguir usar o Reclama Aqui, porque você não tem referência, você só vai ter um nome. Isso não e aí você vai reclamar no iFood. Vai reclamar no iFood, perfeito. Só para... a gente conseguiu pacificar isso, Samuel, ou você acha que ainda tem... Você está querendo falar. Pode falar. Não, assim, tem muita coisa na LGPD ainda que precisa ser amadurecida. Eu acho que essa relação operador-controlador é uma delas. Eu não conheço o contrato do iFood, eu não sei, nunca vi, mas eu acho que seria interessante a gente dar uma olhada. Marcos falou uma coisa que me chamou a atenção. A gente tem que ver quem é que contrata quem. Sou eu restaurante que contrato o iFood ou é o iFood que está me contratando? Samuel, eu acredito que seja uma via de mão dupla. Eu não conheço o contrato, então eu acho interessante, né? Acho que seria o mais correto para a gente ter uma definição. É verdade. Seria olhar isso.
Outra coisa também ainda relacionada ao iFood, eu não acompanhei, não vou mentir, não acompanhei. Qual foi o problema específico do iFood? Vocês sabem Ele teve dois problemas. Alguém fez alguma meleca lá de maldade, segundo eles, né? E fez lá, alterando algum pool de nome de empresa para alguns nomes, eu vou chamar de sacanagem. E o outro problema aconteceu recentemente, e aí, olha que situação. A AWS foi invadida e afetou o iFood, e, se eu não me engano, teve vazamento de dados. Entendeu? Então essa condenação que teve agora... Como contratante, o Samuel, vai sofrer um ônus porque contratou, e eu não sei qual é o tipo de auditoria que ele faz em cima da nuvem da AWS. Desculpa, então, Samuel. A minha conexão aqui. Vocês estão... Caiu a conexão de todo mundo aí, Pedro, ao mesmo tempo. Caiu, voltou. Eu achei que tinha sido a minha. Eu tô achando que caiu foi a Microsoft. Hoje, agora. Então, voltando aqui. Essa da AWS que ele não sabia. Eu acho que o que caiu foi o serviço do Teams, tá, gente? Por isso que flutuou aí. Que caiu para todo mundo. Porque vocês começaram a falar... Vocês continuariam. Vocês começaram a falar mal da AWS e ficou com inveja que a Microsoft também. Eu não tinha acompanhado essa falha da AWS e eu acho que isso vai dentro do propósito que a gente está aqui falando. Quem contrata quem? Como é que são os processos? Porque, olha só, e aí a gente fala um pouco de TI. Porque todas as empresas hoje, ela tem um sistema de informática. Às vezes ela tem mais de um sistema de informática. E aí, quando você está dentro da empresa, você é o controlador e o cara que administra o seu sistema, que desenvolve os códigos, qual que é a responsabilidade que ele tem? Ele tem a responsabilidade porque ele tem que escrever os códigos de forma correta. Então, eventualmente, por exemplo, eu já vi isso acontecer de acionarem a empresa porque os números que ela estava lá estabelecendo para pagamento das guias de tributos estava a menor do que deveria ser. Eles não estavam calculando de forma correta. E aí, a empresa que escreve os códigos foi responsabilizada. Porque estava documentado, né? Que ela estava calculando de forma incorreta. Aí a pessoa vira e fala assim, mas quem me informou isso foi o seu contador. Olha, o contador, se eu sou uma empresa que gera guias fiscais, isso é um propósito. O contador não tem que te falar o que é, não. Ele vai falar quanto que ele faturou e quais são os produtos que vão ser faturados. Então, na hora que a gente fala da TI, às vezes a gente fala da TI, que é a rede local, a gente fala da TI que cuida dos sistemas, por exemplo, de antivírus, de backup, e ainda fala agora desse novo mundo, que é a AWS, que é a parte de cloud. Que você está lá, mais um, dentro de uma mega rede, e, eventualmente, numa invasão, você não está devidamente protegido, porque conectou diretamente num backbone de alta performance. E aí vai comprometer tudo. Então, quando a gente define, o Marcos falou bem, ele lembrou tudo que a gente vem falando aqui nas discussões que a gente faz. Primeiro de tudo, a gente tem que identificar o processo. Quando a gente identifica o processo, a gente vai identificando o titular, todos os operadores que estão envolvidos nessa cadeia, e aí a gente está falando do prestador de serviço, igual a gente falou do condomínio, que é o cara que está lá na recepção, às vezes é um terceirizado, a empresa que cuida das câmeras de vídeo é um terceirizado. Isso tudo tem a ver com a TI, com a tecnologia, porque a gente está falando de quem cuida dos servidores locais, quem cuida do firewall, quem cuida do hardware. Por exemplo, o Dante estava falando aqui que ele tem um laboratório que ele recupera placas de rede, placas de CPU. Imagina
que um computador que saia da sua empresa e vai para um laboratório, ele vai com um disco rígido cheio. Cheio de informações. Cheio de informações. Como é que a gente trata isso? Então, a gente está falando do titular do dados, que praticamente fala para todo mundo quem é controlador e quem é operador, que é a percepção dele que diz isso. Mas na hora que eu estou conversando com o controlador e com o operador, eventualmente isso vai mudando. Porque se o operador é um CNPJ, atrás dele tem vários CPFs e, por conta disso, ele é controlador dessas pessoas. E aí ele precisa de também estar em compliance. E ele, quando devolve uma cobrança, a gente precisa de entender as questões de obrigação trabalhista, que quem está contratando precisa de estar preocupado com isso. Então, é uma relação que, se a gente não identificar o mapa de risco, né, Marcos? Ou os processos e todas as relações que cada um tem com os outros, e aí uma coisa que eu acho que é muito legal, que a gente precisa de valorizar. A Lei Geral de Proteção de Dados, embora ela levante vulnerabilidades, ela torna os processos mais robustos. Da mesma forma que a CIPA tornou as empresas mais seguras. Na verdade, a LGPD veio para ensinar a gente a trabalhar, que a gente não estava trabalhando direito. É isso aí. Falo eu tudo. Estou fazendo uma adequação para uma empresa e eu perguntei para a empresa, tá, o seu CRM, ele está onde? Não, ele está na nuvem, aqui no Brasil. Aí eu uso uma ferramenta que é a... Meu Deus, como é que chama? Compliance Tools. Eu acho que é Compliance Tools. E ele tem um Discovery. Você coloca o domínio, ele dá um Discovery na rede web. Aí eu fui descobrir que o CRM dele estava em 6 países diferentes. O CRM estava apontando para 6 países diferentes. Falei, olha só onde está o dado. Mas como é que você pode saber? Eu falei, eu usei uma ferramenta. Privacy Tools, que é o nome da ferramenta. E aí eu mostrei para ele, documentei aquilo ali, né? E estou fazendo um levantamento para ele. E aí ele vai ter que fazer um contrato com o cara do CRM e, eventualmente, checar isso. Porque isso é um negócio que nunca mais acaba, gente. Tem início, meio e fim. Início e meio e não tem fim. Nunca. E se mudar o servidor de lugar? Igual a Amazon faz, que ele tem os sistemas de round and robin, que muda o sistema, todos os sites de lugar, fisicamente. Ele ora atende num servidor, ora atende em outro, num continente, em outro. Então, como é que faz? Quem checa? Então, isso vai ser um serviço que nunca vai ter fim para as empresas, gente. E vai ensinar a gente a trabalhar direitinho. É isso. Aí a gente entra em outro problema que eu acredito, que é o seguinte. É um serviço que vai ser terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, e cada um terceirizou, entra como terceirizado na operação e terceiriza uma parte da operação. E aí esse negócio vai criando uma fila enorme sem limite. Porque por exemplo, eu tenho aqui a minha empresa, eu coleto dados. Aí eu terceirizo o armazenamento dela na desenvolvedora do meu sistema. A desenvolvedora do meu sistema vai ter lá um monte de loja. Ele pega e terceiriza na Amazon. A Amazon, você chega lá, o data center dela está cheio. Ela pega e contrata um outro data center. Por aí vai. Isso aí. Essa questão que... O Nertan colocou uma questão aqui que eu achei interessante. Sobre a LGPD nos obrigar a responsabilizar alguém. Na realidade, a responsabilidade ela já existe. Quem qualifica essa responsabilidade, em algum momento, são os advogados. E se a gente não tiver clareza, pode acontecer o que aconteceu lá no RH, que não ganhou a justa causa, porque coletou de forma incorreta um dado. Então, a responsabilidade está sempre no CNPJ. Independente de quem está falando o seguinte, olha, o controlador sempre é o responsável. Se ele quer transferir a responsabilidade de acordo com o que ele contrata, ele tem que deixar de fazer, por exemplo, contratar apenas com a carteira de trabalho e escrever a função na carteira de trabalho. Ele vai ter que redigir um contrato com as pessoas. Eu tenho 1000 funcionários.
nem que seja padrão. Dentro de um perfil, o cara vai ter que assinar um contrato. Até para você entender, se eventualmente você mudar ele de função, você tem que alterar o contrato dele. Não é simplesmente ir lá e, depois de 2 anos, falar o seguinte: olha, eu vou pegar a sua carteira de trabalho e vou reajustar aqui. Você reajustou o seu cargo de salários por 3 vezes, eu vou atualizar ela aqui. Na realidade, isso não existe mais. Se você alterou um funcionário de lugar, você tem que fazer isso imediatamente. O contrato dele também. Então, se você contratou alguém, você tem que ter alguém que comece a cuidar disso, para evitar que, na hora que você for responsabilizado, e aí eu gosto sempre de falar disso, por conta que a CIPA ela tem uma sinergia, eu fico provocando isso, porque se você não tratar bem a CIPA, você vai sempre pagar as indenizações de acidente. Agora, mas se você... Começa. Não, Pedro, o que eu ia falar, o Samuel é um cara que, primeiro, muito legal a participação dele, porque ele fomentou bastante coisa. Parabéns, viu, Samuel? E a todos, tá? Mas eu acho ainda que, eu vou falar uma coisa que a LGPD gosta de falar, está muito à luz do entendimento da fundamentação do que é a lei. Então, talvez esse exemplo do RH que você deu aí, Pedro, a pessoa entendeu de um jeito e implantou do jeito que ela entendeu, e o jeito que ela entendeu não era o jeito correto. Então, eu acho ainda que a LGPD vai ganhar a maturidade que tem uma CIPA para ter alguns órgãos que ela credencia alguns órgãos, falando, não, esse órgão aqui, o Pedro, a empresa Pedro Limitada, ela tem o perfeito entendimento e ela tem um carimbo para poder te apoiar, fazer a consultoria e implementar de uma forma... Eu acho ainda muita empresa está implantando, lendo a lei, tendo o entendimento da lei do jeito dela, e talvez o jeito dela, por ser uma lei muito nova, e a gente às vezes não ter aonde buscar maiores informações, talvez isso faça a pessoa implantar algum pedaço errado. Posso estar falando besteira, tá? Não, perfeito, Mestre. Pode falar, Dante, desculpa. Olha só, nessa condição que a gente está aqui tratando, só estar claro nisso. Quando a gente fala da CIPA, a gente já tem algumas coisas muito pacificadas, porque a CIPA trata de EPI, que não é um negócio subjetivo. O EPI ele precisa de ter validade, ele precisa de ter questões que estão relacionadas, né? Com o treinamento, com o protocolo de entrega, com o protocolo de treinamento que deu para as pessoas, com a notificação se aquela pessoa foi pega sem estar usando um EPI, se ela estava usando de forma incorreta. E aí, quando a gente traz isso para a Lei Geral de Proteção de Dados, para a informática, a gente vira e fala o seguinte: os seus softwares estão legais? Não. Eu tenho só pirata aqui. Então, se você tem só pirata, significa que você não faz atualização de segurança. E que você tem um compromisso com valores que você compromete, porque você está roubando o direito de quem desenvolveu o software, porque você não quer pagar o licenciamento. Então, você está quebrando. Então, se você for questionado, é como se você falasse o seguinte: olha, eu fui questionado porque alguém se acidentou. Olha, ele não tinha EPI, ele não foi treinado, eu não compro EPI, eu não tenho a CIPA, eu não faço nenhuma pauta de treinamento. O que vai acontecer? A empresa provavelmente vai fechar de tanta indenização que ela vai ter que pagar. E aí, o que aconteceu? As empresas foram se ajustando e entenderam que aquilo não era só um custo, mas era um lugar que ia falar o seguinte: olha, as pessoas não vão mais se acidentar aqui. Eu vou buscar isso como excelência. E aí tornou mais robusto o processo. Da mesma forma, a Lei Geral de Proteção de Dados vem tratando isso. Porque no momento que ela vira e fala o seguinte: olha, eu tenho o uso de software de forma correta, eu treino as pessoas para que elas não usem indevidamente, que elas não acionem o Enter para aceitar que seja instalado aqui um ransomware ou alguma coisa que vai capturar. Então, tudo isso vem trazendo para tornarmos mais robustos. E a gente precisa até de argumentar dessa forma para falar o seguinte: olha, você não está tendo despesa, você está criando investimentos para tornar o seu ambiente menos vulnerável. E aí, eu lembro uma vez conversando isso com o Romário sobre a questão de antivírus, que as empresas às vezes não têm antivírus, e aí elas
vão ter que formatar o computador de vez em quando, e aí o usuário para de trabalhar. Esse tempo parado ninguém conta como prejuízo para a empresa. Romário, você levantou a mão aí? Fique à vontade. Na verdade, Pedro, eu levantei a mão só para... Eu queria continuar na discussão, mas tem outra reunião agora às 10. Eu levantei só para me despedir. Porque está no horário de terminar. Olha só, vamos fechar, porque 10 horas é o horário. A gente tratou hoje uma pauta muito interessante. Eu acho que o Samuel foi muito feliz na hora que ele colocou essa condição do iFood, que ele criou até uma atenção em cima daquilo que o Orozimbo colocou também. E como a gente está fechando, né? Hoje é a última agenda do ano. Olha que doido, né? Está fechando 2021. E a gente vai ter reuniões só a partir do dia 13 de janeiro de 2022. Então, todo mundo está tranquilo aqui de eu divulgar o vídeo assim que ele estiver disponível? Claro. Perfeito? Eu vou já parar a gravação aqui, e aí quem